Bem, pessoal, essa é uma outra questão que eu vou estar deixando a resolução. Outra questão que foi tratada em sala, verdade, mas aí o objetivo de deixar a resolução gravada vai ser eventuais dúvidas serem retiradas, tá certo? Olha só, ele quer a quantidade, né, o número de divisores positivos desse número aqui, que é o 7 fatorial. Primeiramente, pessoal, vai ser útil a gente ter a consciência de que todo número natural pode ser decomposto em fatores primos, certo? Por exemplo, o 6. O 6, decompondo esses 6 em fatores primos, nós teremos simplesmente 2 vezes 3. Então aqui o fator primo 2 e o fator primo 3, né? E a nossa decomposição por meio da multiplicação. O detalhe aqui, o 6, ele tem como divisor, né? Deixa eu destacar aqui divisores. Os divisores do 6 são o número 1, o número 2, o número 3 e o número 6. Observemos que o número 1, o divisor número 1, ele pode ser escrito como uma decomposição de fatores primos usando somente os fatores primos do 6. Como é que podemos fazer isso? Se escrevermos o 1 como sendo o fator primo 2 elevado a 0, vezes o fator primo 3 elevado a 0, já que 2 elevado a 0 é 1 e 3 elevado a 0 também é 1, o que vai de fato resultar no número 1. O divisor 2 também pode ser escrito dessa forma, certo? Deixa eu destacar aqui, pessoal, antes de continuar, que esse 2 eu posso escrevê-lo como sendo 2 elevado a 1 e o 3 posso escrevê-lo como sendo 3 elevado a 1. Esse expoente aqui vai indicar na decomposição em fatores primos de um número, vai indicar a quantidade de vezes aquele fator primo aparece. Como está em 2 elevado a 1 e 3 elevado a 1, obviamente, o 3 e o 2 aparecem uma única vez. Se tivesse 2 elevado a 5, né, no expoente do 2 fosse o 5, isso significaria que o 2 aparece na decomposição em fatores primos 5 vezes, tá certo? Voltando aqui para o divisor 2. O que é que a gente pode observar com relação a esse divisor 2? Se a gente quiser escrevê-lo como uma decomposição de fatores primos usando somente o fator primo 2 e o fator primo 6, que são os fatores primos do número 6, observa que a gente pode escrevê-lo assim: 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 0. Escrevendo 3 como uma decomposição de fatores primos usando os fatores primos do 6. Né? A gente pode fazer 2 elevado a 0 vezes 3 elevado a 1 e fazer o 6, que também é divisor dele mesmo, né? Podemos fazer 2 elevado a 1, 3 elevado a 1, como aqui já está, tá certo? O detalhe é que note que decompor, se eu quiser escolher, né, escrever um divisor desse, eu posso escrever observando apenas a decomposição, certo? Como assim, professor? Bora lá. Vou escrever um divisor qualquer do 6. Isso vai se resumir a decidir. Decidir qual divisor, aliás, de quantas maneiras eu vou escolher usar cada um dos fatores primos do nosso número 6. Então, eu sei que esse nosso divisor necessariamente poderá ser composto usando os fatores primos do 6, onde eu sei que esses fatores primos são o 2 e o 3. Só que aí, para colocar o 2, eu vou ter, obviamente, que esse 2 poderá aparecer elevado a 0 ou elevado a 1. Então, eu tenho duas maneiras para colocar o 2 na decomposição do divisor do nosso número 6, certo? Já o outro fator primo do 6, 3, ele poderá ser colocado no divisor também de duas maneiras. Note que ele também pode ser colocado elevado a 0
ou então elevado a 1, o que nos dá, pelo princípio fundamental da contagem, um total de 4 divisores. Tá certo? Essa maneira de contar a quantidade de divisores, ela pode ser usada para qualquer número, certo? Para a contagem dos divisores de qualquer número. No caso da nossa questão, o número é o 7 fatorial. 7 fatorial que ele já aparece com a distribuição, né, normal de um número fatorial. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. O 1, que é neutro, tá certo? Já vou até descartá-lo para a nossa resolução. Então, observa aqui que o 7 já é um fator primo, é um número primo, só que o 6 não é. Então, o ideal é a gente dividir esse 6 em fatores primos, como a gente já viu, 2 e 3. O 5 já é um fator primo, o 4 não é, então vamos dividi-lo em fatores primos, 2 vezes 2. O 3 já é um fator primo e o 2, obviamente, já é um fator primo. Então, olha só, colocando esse meu 7 fatorial como um produto, né, como uma distribuição em fatores primos, ou decompondo ele em fatores primos, eu vou obter 7 vezes 5 vezes o 3, só que o 3 aparece 2 vezes, então é 3 ao quadrado. Temos também o 2, que vai aparecer 4 vezes, então temos 2 elevado a 4. Pensando agora no número no divisor do 7, a gente deve lembrar de que todo divisor do 7 ele poderá ser decomposto em fatores primos usando somente os fatores primos do 7, que são o nosso 7, que está elevado a 1, o nosso 5, que está elevado a 1, o 3, que está elevado a 2, e o 2, que está elevado a 4, na decomposição do nosso 7 fatorial. Mas lembrando que esses fatores primos no divisor, ele poderá aparecer de mais de uma maneira, certo? Como a gente poderá ver aqui, ó. Bora pensar em escrever, né, um divisor qualquer do nosso 7. E aí, a gente pode colocar o 7, o fator primo 7, ao fazer tal divisor, pode decidir colocar o 7? Pode. De quantas maneiras? É verdade? Bem, se o 7 aparece uma vez aqui na decomposição do 7 fatorial, é porque no divisor dele ele poderá aparecer 2 vezes. Ou ele vai aparecer elevado a 0, ou ele vai aparecer elevado a 1. Então tem 2 maneiras de colocar o 7. O próximo fator primo é o 5, que aparece uma única vez no nosso 7 fatorial, na decomposição do nosso 7 fatorial. Mesma coisa, o 5 poderá aparecer elevado a 0 ou elevado a 1, ou seja, também poderá ser colocado no nosso divisor de 7 de 2 modos diferentes, certo? O próximo a ser observado é o 3. No entanto, o 3, observa que ao colocar o fator primo 3 no divisor, ele poderá aparecer elevado a 0, poderá aparecer elevado a 1 ou elevado a 2. Então, 3 no divisor do 7 poderá aparecer 3 formas diferentes. E eu poderei colocar o 2, né? Colocar o 2 no meu divisor, o fator primo 2, poderia colocar agora ou elevado a 0, ou elevado a 1, ou elevado a 2, ou elevado a 3, ou então elevado a 4. O que me dá que o fator primo 2 no divisor poderá aparecer de 5 maneiras diferentes. E pelo princípio fundamental da contagem, temos que a quantidade de divisores será 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, que dá 60. Espero que todos compreendam.